Instituto Estadual do Ambiente está estudando a criação de reservatórios nos rios Guapiaçu, Pomba e Muriaé para garantir o abastecimento de água em todo o estado. As informações foram passadas em audiência da CPI que investiga a crise hídrica no estado e a transposição do rio Paraíba do Sul. A diretora de Gestão das Águas e do Território do INEA apresentou nesta segunda-feira as ações de gerenciamento da crise hídrica pelo Instituto. A terceira audiência da CPI, que investiga a crise hídrica no estado e a transposição do rio Paraíba do Sul, também contou com a presença do subsecretário de Projetos e Intervenções Especiais da Secretaria de Estado do Ambiente. Segundo Eliane Barbosa, as ações do governo visam garantir água em qualidade e quantidade para as demandas atuais e futuras dos usuários do rio. Dentre os estudos do INEA está a implantação de reservatório no rio Guapiaçu, visando o aumento da oferta hídrica para o sistema Imunana-Laranjal, que abastece os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Niterói. O INEA também está elaborando um projeto junto ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul para a implantação de reservatórios nos rios Pomba e Muriaé, com o objetivo de diminuir os efeitos das inundações e aumentar a oferta hídrica. Um projeto para a proteção de mananciais de abastecimento público também está sendo analisado. A representante do INEA apresentou ainda um plano estadual de recursos hídricos, aprovado em 2014, que estabelece temas prioritários e indica ações que devem ser tomadas para evitar uma crise. É um programa fundamental para que a gente tenha conhecimento e noção exata de como é que está o uso da água. O INEA está trabalhando fortemente com as empresas concessionárias de saneamento na questão do reuso da água, no uso racional da água. Então, toda e qualquer questão de água, e aí principalmente eu destaco a questão da recuperação dos mananciais, a parte de reflorestamento, do uso do solo adequado, a questão das faixas marginais de proteção dos rios, elas são importantes para garantir, num futuro bem próximo, essa recuperação do manancial, das águas, que são as águas hoje utilizadas para abastecimento. Já o subsecretário de Projetos e Intervenções Especiais da Secretaria de Estado do Ambiente disse que a secretaria trabalha com duas ações relacionadas à crise. Uma, em caráter emergencial, pretende reduzir a vazão do Paraíba do Sul e a outra, a longo prazo, pretende melhorar a operação do sistema Paraíba do Sul. Para vencer hoje a crise é reduzir as vazões lá em Santa Cecília, no Paraíba do Sul, e com isso economizar nas nossas caixas d'água, ou seja, aquilo que a gente faria em casa, economizar água, encher as nossas caixas d'água para vencer um período de dificuldade. Só que as nossas caixas d'água do estado do Rio de Janeiro ficam no Paraíba do Sul, no estado de São Paulo. Então a gente reduz a transposição de água para o Paraíba do Sul e reduz a vazão que vai para os demais municípios no Paraíba do Sul, a jusante até chegar à sua foz, para encher o reservatório. A longo prazo, operar melhor os reservatórios da Bacia do Paraíba do Sul, de forma que essa situação que nós encontramos hoje não mais aconteça. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, avaliou positivamente a oitiva desta semana. Para o parlamentar, os planejamentos apresentados vão ajudar a melhorar a gestão hídrica do estado. Pela primeira vez a gente começa a perceber claramente que há planejamento e controles para que possamos, de fato, ter a gestão hídrica de todo o estado, visto que o rio Paraíba do Sul é o rio fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro, que corta ele de ponta a ponta no sentido horizontal, no sentido da sua maior extensão, isto é, sul-norte. Algumas questões vão ser aprofundadas em outras audiências públicas, como a questão da utilização dos aquíferos, a própria dessalinização, enfim. Mas eu acho que a CPI está produzindo os efeitos desejados, primeiro de dar conhecimento, não só aos parlamentares, mas que aqueles todos que assistem, de todos os dados existentes. Entender essa lógica do sistema Quandu, que não é uma lógica fácil para o leigo percebê-la, e verificar se essa crise de 2014
que medidas a gente pode tomar para que ela não se repita já no final de 2015 e se estenda a 2016. Possam ter medidas profiláticas que minimizem esses impactos. Uma comissão parlamentar de inquérito debateu os impactos na economia fluminense com a crise da Petrobras. O presidente eleito da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo anunciou que o estado do Rio perderá 105 bilhões em investimentos durante o ano de 2015. A perda é consequência da crise do petróleo e foi relatada em uma audiência realizada pela CPI da Petrobras da Alerj. Parlamentares que formam a comissão de inquérito da Petrobras receberam o presidente eleito e o secretário executivo da Unpetro para discutir os prejuízos sofridos pelos municípios produtores de petróleo com a redução dos repasses dos royalties. O atual secretário executivo da Unpetro apresentou sugestões para enfrentar a crise. Uma delas é a criação de um fundo para cada município, onde seria depositada parte da arrecadação caso ela ultrapassasse um limite médio pré-estabelecido. Os mecanismos, que seriam usados para se constituir esse fundo, teriam que ser estudados ainda. Se seria a partir de uma média, a média dos últimos 5 anos, quando ultrapassasse essa média, então um percentual iria para esse fundo, aí realmente tem que se estudar qual que seria a melhor maneira. A CPI também pediu ao Unpetro documentos com dados que comprovem mudanças nos valores de arrecadação dos municípios. Já houve alteração no ICMS e no ISS. Nós pedimos aqui, dos últimos 5 anos, a arrecadação dos royalties dos municípios, pedimos a Unpetro, vamos também notificar a ANP e o TCE, pedimos nos últimos 5 anos a arrecadação de ISS desses municípios, pedimos, e aí via a ANP, nos últimos 5 anos também o preço internacional do barril, para que a gente possa fazer uma comparação, royalties, porque também tem que ser levado em conta o preço do dólar nesses últimos 5 anos, para que a gente possa ter o valor, a arrecadação e comparar isso também com o ISS, que muitas das vezes o município deixa de arrecadar o ISS, as suas receitas próprias, também com o IPTU, porque tem muitos recursos dos royalties. O presidente da comissão, o deputado Edson Albertassi, disse que vai analisar os documentos para dar andamento nas investigações. Eu penso que esses dados são importantes, até para fazer o cruzamento com as informações que chegarão também da Petrobras, da própria Receita Estadual, da Receita Federal, e a gente vai fazer exatamente um trabalho mostrando as perdas financeiras, fazendo a prospecção também de futuro, enxergando as possíveis receitas de futuro. Então é fundamental que a Unpetro traga para a CPI essas informações. Outra CPI definiu uma agenda de visitas aos lixões e aterros sanitários do Estado. Em 2014, a Secretaria de Estado do Ambiente fez um levantamento e descobriu que 17 lixões ainda estão funcionando em todo o estado. 2 deles se encontram em processo de encerramento das atividades. Isso significa que das 16 mil toneladas de resíduos produzidos todos os dias, cerca de 400 são descartadas indevidamente. Desses 17, Barra do Piraí já fechou e já está destinando para um aterro licenciado. Resende já fez a sua licitação, também já está ainda fechando a licitação para encaminhar para um aterro sanitário licenciado. E os outros restantes, com o apoio do Estado na agilização da documentação legal de 4 consórcios, a gente consegue chegar ao lixão zero até o dezembro de 2015. São os consórcios Noroeste, Vale do Café, Serrana 2 e Centro-Sul. Durante uma audiência pública da CPI dos lixões, representantes do Instituto Estadual de Ambiente explicaram que, em média, a tonelada de lixo custa aos cofres dos municípios R$ 65, mas ressaltaram que o valor pode ser maior em locais de até 30 mil habitantes. É que o preço do lixo aumenta quando a quantidade despejada é menor. Por isso, o Estado optou pela formação de consórcios, em que um conjunto de municípios pequenos destinam seus resíduos para um só lugar. Eles também recebem verbas do Fundo Estadual de Conservação Ambiental durante 5 anos para se adequar às novas regras.
Preocupados com um corte de 35% no orçamento do Estado, os deputados pediram a apresentação de um projeto que garanta a continuidade da ajuda aos consorciados. Os parlamentares também pediram ao INEA que seja feito um programa de coleta seletiva em parceria com os mais de 3.000 catadores cadastrados no Estado. O INEA, vinculado à presidência do INEA, tem o programa Coleta Seletiva Solidária, que tem como responsabilidade instruir as prefeituras a implantar o sistema de coleta seletiva dentro de seus municípios, né? Existem outros programas dentro do INEA focados também para o acolhimento da questão dos catadores de resíduos. O representante da Secretaria Estadual do Ambiente veio com todo o esclarecimento que ele possuía, está chegando agora. O INEA também veio com os esclarecimentos que eles também possuíam. E os demais esclarecimentos virão via resposta de ofício dessa comissão em 10 dias. Vamos chamar aqui os consórcios do lixo do Estado, do público e do privado, para que eles venham prestar esclarecimento quanto ao destino do lixo, quanto ao tratamento de chorume, quanto a reaproveitamento do biogás e etc. A seguir, cidades que construírem unidades do Degase poderão ter benefícios. Confira esses e outros assuntos discutidos pelas comissões já já.